Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as funções trigonométricas inversas, tá? Então, só relembrando que uma função y é igual a f de x, se essa função é uma função injetiva, você pode fazer o caminho de volta, né? Então, o caminho de volta que leva o ponto y no ponto x, essa expressão é denominada por x igual a f menos 1 de y, tá? Então, se você tem dúvidas sobre funções inversas, eu recomendo que veja o vídeo que trata sobre funções inversas, como obter o gráfico de uma função inversa a partir do gráfico de f. E agora nós vamos falar sobre as funções trigonométricas inversas, a inversa da função seno, cosseno e da função tangente, tá? Bom, quando a gente tenta calcular a inversa de uma função uma função trigonométrica, na verdade é a inversa de qualquer função, a primeira coisa que a gente tem que verificar sempre é se essa função é injetiva. E para verificar se uma função é injetiva ou não, você pode usar o teste da reta horizontal, tá? Então, se você corta o gráfico da sua função por uma reta horizontal, e essa reta corta o seu gráfico em mais de um ponto, como é o caso daqui, né? Corta infinitos pontos, na verdade. Então, essa sua função não é injetiva. Esse aqui é o gráfico da função seno, tá? E ela não é injetiva. Então, para contornar esse problema, nós vamos considerar uma outra função cujo domínio seja mais restrito, tá? Ou seja, cujo domínio não seja os números reais, seja um intervalo bem menor, tá? Aqui eu vou pegar o intervalo que vai entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, esse intervalo daqui, que vai entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Então, nota que nesse intervalo, essa função vai ser injetiva. Se você corta o gráfico dessa função aqui por uma reta horizontal, ela corta o gráfico, vai cortar o seu gráfico em apenas um único ponto, tá? Em qualquer parte do gráfico. E por que, que a gente restringiu nesse intervalo? Porque nesse intervalo, a função assume todos os valores da sua imagem, todos os valores que vão de menos 1 até 1, eles são imagens de pontos que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2 pela função seno. Tá? Então, é um domínio natural de se considerar a função seno para que a gente consiga a função inversa. Tá? Mas repare que qualquer outro intervalo que tenha tamanho π em que a função fosse injetiva poderia ser considerado aqui para calcular a função inversa. Tá? Poderia, por exemplo, pegar esse outro intervalo daqui, ó, esse é o meu intervalo para considerar que eu restringisse a função para pegar a função inversa. Então, nessa parte aqui em preto, a função é injetiva, atinge todos os valores de menos 1 até 1, só que por convenção, todos os livros clássicos adotam esse intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, e é o domínio que a gente vai começar tratando, tá? É o intervalo canônico clássico que a gente vai tratar também, tá? Então, a definição da função inversa. A função seno inversa, que vai ser denotada por esse símbolo daqui, seno elevado a menos 1, repare que isso não é 1 sobre seno, é o inverso da função seno, tá? É a função que tem domínio, a imagem da função seno, a imagem da seno é menos 1 a 1. Então, esse intervalo daqui vai ser o domínio da sua função inversa, né? E imagem o domínio daquela função restrita que eu falei. Tá? Então, a imagem agora dessa função seno inversa vai ser de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Lembra que qualquer função inversa, ela permuta o domínio e a imagem da sua função. Tá? Então, o que era domínio da sua função, agora vai ser a imagem da função inversa, e o que era imagem da função inversa vai ser o domínio da sua função, porque a função inversa é a função que traz os caras que estão lá na imagem de f de volta pro
para o ponto de partida, tá? E ela vai ser definida do mesmo jeito que a gente define função inversa, tá? Então, a gente diz que seno a menos 1 de x, onde x é um ponto no intervalo menos 1 até 1, vai ser igual a y, se somente se o seno de y for igual a x, tá? Onde, claro, o y é um ponto que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, para que você obtenha o gráfico da função inversa, basta que você reflita o gráfico da função seno, o intervalo que você está considerando, que é esse intervalo daqui, em torno da reta menos π sobre 2 e π sobre 2. Certo? Então, se você reflete em torno da reta y igual a x, esse intervalo daqui, o gráfico obtido vai ser esse gráfico daqui. Repare que o domínio da função seno inverso é de menos 1 até 1, que é a imagem da função seno, e, e a sua imagem seria o domínio da função seno restrita, né? Que é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, isso aqui é o gráfico da função seno inverso de x, tá? E para valores de x maiores do que 1 e para valores de x menores do que 1. Não, a função não está definida. Ela para nesse ponto daqui e não está definida para outros valores, tá? Porque o valor máximo que a função seno assume é 1 e o valor mínimo que a função seno assume é menos 1. Tá? Então, não faz sentido você considerar o seno a menos 1 de 3 ou seno a menos 1 de 4. Tá? A função seno inversa vai estar definida para qualquer valor entre menos 1 e 1. Tá bom? Então, uma outra notação para essa função seno inversa é você escrever y como sendo o arco seno de x. Tá? Então, essas duas notações aqui, elas podem ser usadas para denotar a função inversa da função seno. Tá? Então, de novo, a função arco seno de x ou a função seno inversa de x é o número em menos π sobre 2, até π sobre 2 fechado, pode-se incluir esse número, cujo seno é x. Tá? Para qualquer valor de x, entre menos 1 e 1, vai ter um único valor de y nesse intervalo daqui que vai ter essa propriedade, tal que o seno de y seja x. Tá bom? Então, por exemplo, quem é o seno a menos 1 de 1 sobre 2? Ora, o seno a menos 1 de 1 sobre 2, nesse caso, vai ser igual a π sobre 6, pois π sobre 6 é um número que está nesse intervalo daqui, vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o seno de π sobre 6 é igual a 1 sobre 2, tá? O seno desse cara daqui, o seno desse número que está aqui, é igual a 1 sobre 2, tá? Olha esse cara daqui. Então, isso quer dizer que o seno a menos 1 de 1 sobre 2 é igual ao π sobre 6, tá? De novo, pessoal, a gente não pode confundir uma função inversa com o recíproco dessa função, que seria dividir 1 sobre o seno de x, tá? Então, repare que o seno a menos 1 de x não é 1 dividido pelo seno de x, tá? Se eu quiser escrever isso daqui, por exemplo, 1 dividido pelo seno de x, então eu vou ter que escrever assim, né? Minha anotação para isso daqui é escrever o seno de x, tá? Tudo isso daqui é elevado a menos 1, tá? Então, se o sinal da função vir, se esse menos 1, se esse expoente menos 1 vir logo após o seno, ele está denotando a função seno inverso, tá? E se eu escrever assim, aí sim eu estaria considerando 1 dividido pelo seno de x, tá? Então, não confunda as duas coisas. São números em valores de x totalmente diferentes em geral, tá? Então, quem é o seno a menos 1 de menos 1 sobre 2, tá? Então, o seno a menos 1, de menos 1 sobre 2, vocês podem verificar que isso daqui vai dar menos π sobre 6. Menos π sobre 6, por quê? Pois o seno de menos π sobre 6, a gente viu que o seno é uma função ímpar, né? É menos o seno de π sobre 6, que é igual a menos 1 sobre 2. A gente já tinha visto que o seno de π sobre 6 era 1 sobre 2, tá?
Bom, então, valem as propriedades de cancelamento que valem também para qualquer função inversa. Você tem que o seno com, com a sua função inversa, que é a função seno inverso, aplicado em x, vai ser igual ao próprio x para qualquer valor de x que esteja no domínio daqui dessa função, né? Que seja como entrada aqui dessa função, tá? E você tem também que o seno a menos 1 composto com o seno de x, você vai voltar aqui para o x para qualquer x que seja entrada da função seno, né? Como a gente está restringindo a função seno nesse intervalo, no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, isso vai ser verdadeiro para qualquer x que esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Então, por exemplo, usando o item, o item 2, você consegue direto mostrar que o seno menos 1 do seno de π sobre 3 é igual ao π sobre 3, tá? Por quê? Porque o π sobre 3 é um número que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Então, vale direto essa propriedade número 2. Então, é claro que você pode calcular esse cara, substituir e em seguida calcular o seno menos 1 ou aplicar a propriedade de cancelamento. Tá? Agora, aqui, ó, perceba, aqui eu tenho seno menos 1 do seno de 2π sobre 3. Esse número daqui, ó, 2π sobre 3, ele é maior do que o π sobre 2, porque 2 terços é maior do que 1 sobre 2. Tá? Então, eu não posso usar a propriedade de cancelamento e tenho que efetuar as contas passo a passo mesmo, tá? Então, seno menos 1 do seno de 2π sobre 3. Primeiro eu calculo seno de 2π sobre 3. Já tinha feito algumas contas. Isso aqui vai ser o mesmo seno de π sobre 3, que é igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno a menos 1 de raiz de 3 sobre 2, nesse caso, vai ser igual a π sobre 3, tá? Que, pois, porque é π sobre 3, pois o seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então é isso. De uma forma análoga, você tem também a inversa da função cosseno. Tá? Então, do mesmo jeito que a função seno não é injetiva, pelo teste da reta horizontal, a função cosseno de x ela não é injetiva. Né? Se você pega o gráfico da função e corta o seu gráfico por uma reta horizontal, essa reta corta o gráfico da função cosseno em infinitos pontos, ou seja, todos esses pontos que estão aqui, todos esses valores de x aqui, eles têm a mesma imagem, tá? Então, a gente precisa considerar a função cosseno de x para que a gente possa tomar a função inversa em um intervalo em que ela seja injetiva e que todos os valores de menos 1 até 1 sejam assumidos, tá? Todos os valores da função cosseno sejam assumidos nesse intervalo menor, tá? Então, repare que aqui eu não posso considerar a função no mesmo intervalo que eu tinha considerado a função seno. Se eu pegar aqui a função entre menos π sobre 2 e π sobre 2, vendo aqui, eu tenho que esse pedacinho da função cosseno não é injetivo. Então, eu vou pegar um intervalo diferente, por exemplo, e o intervalo canônico da gente fazer isso é o intervalo que vai de x até o ponto π, tá? Opa, perdão, de 0 até o ponto π. Então, nesse intervalo daqui, a função cosseno de x vai ser uma função injetiva e o gráfico dessa função é dado apenas por essa parte daqui, tá? Bom, então, a função cosseno inversa é a função cosseno a menos 1, com domínio que vai de menos 1 até 1, né? Lembra que menos 1 até 1 é a imagem da função cosseno. Então, a função inversa tem domínio nesse mesmo conjunto, tá? Imagem de 0 a π. Imagem de 0 a π, a imagem é o domínio dessa função que a gente restringiu, ó, repare que esse domínio vai de 0 até π, tá? Então, a imagem da função inversa vai ser isso, e ela vai ser definida como a função inversa da função cosseno, né? Você tem que o cosseno a menos 1 de x é igual a um valor y, se somente se o cosseno desse número y for igual a x, e isso para qualquer x que esteja entre menos 1 e 1, e para qualquer y que esteja no intervalo de 0 a 2π, tá?
Então, novamente, a notação, você pode escrever assim, função arco cosseno, desculpa, a função cosseno inverso, cosseno seguida com esse expoente negativo, tá? Depois coloca a entrada x, ou escrever a função arco cosseno de x, tá? Essas duas notações, elas vão representar para você a mesma função, tá? Então, de novo, y igual ao cosseno menos 1 de x é um número que você vai ter que tomar entre 0 e π, cujo cosseno seja x, tá? Então, por exemplo, aqui é o gráfico da função cosseno menos 1 de x, que basta que você reflita esse gráfico em torno da reta y igual a x, né? Então, é como se aqui, uma outra maneira de você enxergar o gráfico da função inversa é você trocar o x pelo y aqui no gráfico, onde tinha x, você vai tornar y, onde tem y, você vai tornar x, e você vai virar o gráfico, 90 graus. Então, basta que você reflita, então, na reta, sobre a reta y igual a x, e o gráfico obtido vai ser esse gráfico daqui, tá? Então, esse é o gráfico da função y igual a função cosseno de x, tá? Então, perceba que o domínio dessa função é um intervalo que vai de menos 1 até 1, e a imagem são os pontos que vão de 0 até π. Tá? Esses caras aqui que são a imagem. Bom, então, note que o cosseno a menos 1 de 1, nesse caso, vai ser quem? Vai ser 0. Por quê? Porque 0 é um número que está em 0 a π e o cosseno de 0 é 1. Por que o cosseno a menos 1 de 0 é igual a π sobre 2? Que a gente consegue perceber até a partir do gráfico daqui, tá? Por que isso daqui é igual a π sobre 2? Porque o cosseno de π sobre 2 é 0 e o π sobre 2 é um número entre 0 a π. O cosseno a menos 1, opa, desculpa, não de π, aqui eu errei. Cosseno a menos 1 de menos 1, esse valor aqui vai ser igual a π, pois o cosseno de π, o π é um número entre 0 e π, tá? Nesse intervalo daqui, e o cosseno de π é igual a menos 1, tá bom? Então, por que mais alguns exemplos aqui, né? Por que o cosseno inverso, o cosseno a menos 1 de raiz de 3 sobre 2 é igual a π sobre 2? É igual a π sobre 6, porque π sobre 6, pois π sobre 6 pertence a esse intervalo daqui, 0 a π, e o cosseno de π sobre 6 é igual a esse número que está aqui dentro da entrada, tá? É igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, você sempre vai pensar no número cujo cosseno dê a sua entrada, tá? Então, quem é o cosseno de menos 1 sobre 2, tá? Nota que menos 1 sobre 2 é um ponto que está no domínio da função cosseno inverso, vai estar aqui, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, a imagem no gráfico vai ser esse ponto daqui, tá? E essa imagem, a gente calculou aqui, ele vai ser exatamente igual a 2π sobre 3, tá? Por quê? Porque o cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos 1 sobre 2, você pode verificar isso sem muito trabalho. E claro, esse número daqui, 2π sobre 3, é um número que é maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que π. Tá? Aqui 2/3 é menor do que 1. Bom? E claro, valem também as propriedades de cancelamento que valem para qualquer função inversa, certo? Então, o cosseno composto com a sua inversa sempre vai retornar para o número x. Se você pega qualquer número no domínio da sua função inversa, qualquer número x que esteja entre menos 1 e 1. E você tem também que a função cosseno inverso, calculada no cosseno de x, volta para o ponto x, para qualquer ponto x que esteja no domínio da função cosseno. Esteja no domínio da função cosseno restrita, né? E aqui a gente restringiu a função cosseno para o intervalo que vai de 0 a π, tá? Então,
usando a propriedade de cancelamento aqui número 2, você ganha direto que a função cosseno inverso calculado no cosseno de 2π sobre 3, aqui nesse caso é igual ao próprio 2π sobre 3, porque o 2π sobre 3 é um número entre 0 e π, tá? Agora aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o 5π sobre 3 é um número maior do que π, já que 5/3 é maior do que 1. Então você tem que fazer essa continha aqui com um pouco mais de cuidado. Cosseno menos 1 do cosseno de 5π sobre 3, tá? Então, vou desenhar aqui um esboço rápido aqui de um círculo unitário, só para que eu consiga calcular o cosseno de 5π sobre 3. Né? 5π sobre 3, ele vai ser igual, quando você divide, né? 5 dividido por 3, isso aqui vai dar para você 5π sobre 3 é um número que vai ser menor do que 2π, porque 5/3 é menor do que 2, tá? E ele vai parar aqui, deixa eu você caminhar aqui, né? Ele vai parar aqui no quarto quadrante, tá? Ele vai parar aqui no quarto quadrante, faltando apenas, tá? Então, isso aqui é o T barra, o T, né? Faltando apenas T barra igual a π sobre 3 para que eu complete uma volta, né? Para que eu complete 6π sobre 3, que é igual a 2π sobre 3. Então, esse T barra que está aqui, que eu vou colocar em vermelho, é o número que eu vou precisar pegar para calcular o cosseno de 2π sobre 3. O que vai faltar é apenas o π sobre 3. Tá? Então, de novo, cosseno de 5π sobre 3, cosseno de 5π sobre 3. Como o meu número aqui está no quarto quadrante, e o cosseno é a projeção desse ponto terminal sobre o eixo x, então ele tem sinal positivo. Vai ser sinal positivo do cosseno desse número daqui, que é π sobre 3. Π sobre 3. Tá aqui, tá? E o cosseno de π sobre 3 vai ser igual a 1 meio, tá? Cosseno de π sobre 3 é igual a 1 sobre 2. Bom, então aqui eu vou precisar calcular o cosseno menos 1 de 1 sobre 2. E aqui você vai pensar qual número é, entre qual número entre 0 e π, cujo cosseno seja igual a 1 sobre 2. A resposta para isso daqui é o próprio π sobre 3. Isso aqui é igual a π sobre 3, pois o cosseno de π sobre 3 é igual a 1 sobre 2, e esse π sobre 3 aqui é um número entre 0 e π. Né? Assim, e você tem que π sobre 3 é um número maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que π. Tá bom? Então, a resposta aqui para o item B é π sobre 3, e para essa daqui é 2π sobre 3. Tá bom? 2π sobre 3. Ok? Bom, agora vamos falar sobre a função tangente inversa, tá? Que vai ser, o processo aqui vai ser feito de modo similar ao que a gente fez a função seno inverso e a função cosseno inverso, tá? Então vamos restringir a função ao intervalo onde ela seja uma função injetiva. E o intervalo escolhido aqui foi de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ela vai ser uma função injetiva nessa parte aqui em vermelho, e ela assume todos os valores que a função tangente assume, tá? Basta que você olhe nesse intervalo daqui, porque nos outros simplesmente ela vai ser uma repetição dessa parte daqui, nos outros intervalos que tem tamanho π, tá? Então, eu vou restringir a função tangente a esse novo intervalo, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, e agora ela é uma função injetora que admite função inversa, tá?
Então, novamente, a função tangente inversa é a função que tem essa notação aqui, tangente com esse expoente logo em seguida menos 1, ela vai ter domínio R, porque a imagem da função tangente é todos os reais, essa imagem daqui, ó, seria todos os reais, assim, todos os valores positivos com todos os valores negativos, né, como a gente já olhou o gráfico da função tangente, e vai ter imagem aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2, que é o domínio da função tangente que a gente tinha restrito, né? E ela vai ser definida como a função tangente inversa em um ponto x vai ser y, se somente se a tangente de y vai ser igual a x, tá? Então, para que você obtenha o gráfico aqui da função tangente inversa, basta que você pegue esse gráfico daqui e você reflita esse gráfico em torno da reta y igual a x. A reta y igual a x é essa reta daqui que divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Tá? Quando você reflete esse gráfico em torno dessa reta, esse gráfico em vermelho, o gráfico que você encontra vai ser esse gráfico que está desenhado aqui. Tá? Esse gráfico que está desenhado aqui. Então, repare que quando x agora toma valores muito grandes, a função, por exemplo, para x valores de 1000, 1 milhão, 1 bilhão, a função tangente de x ela vai crescendo, mas vai crescendo muito lentamente e se aproximando de π sobre 2. E quando você toma valores muito negativos, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, tá? Menos 1 bilhão elevado a 1 milhão, então a função tangente inversa vai se aproximando cada vez mais do valor menos π sobre 2, mas nunca vai ser igual a π sobre 2, a menos π sobre 2, tá? Então, novamente, as notações você pode escrever tanto assim, tangente é menos 1 de x, quer dizer, a função tangente inversa, ou a função arco tangente, é uma outra notação, tá? Repare que aqui você tem alguns exemplos de cara da função tangente é menos 1, de zero, função tangente inversa de zero vai ser igual a zero. Por quê? Porque a tangente de zero vai ser zero, tá? E você tem aqui, ó, que a tangente é menos 1 de 1 vai ser igual a π sobre 4, simplesmente porque a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tá? Bom? E aqui você tem as propriedades de cancelamento. Você tem que a tangente composto com a sua inversa, isso é igual a x, para qualquer x pertencente aos reais, e tem também que a sua inversa composto com a função tangente calculada no ponto x vai ser igual a x para qualquer ponto restrito a aquele intervalo que a gente restringiu, né? O intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 3, até π sobre 2, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, por que, que a função tangente a menos 1 de raiz de 3 é igual a π sobre 3? Isso daqui vai ser igual a π sobre 3 simplesmente porque π sobre 3 é um número nesse intervalo daqui, menos π sobre 2 até π sobre 2, e a tangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3, tá? Então, por que, que a tangente a menos 1 de raiz de 3 é igual a menos π sobre 3? Né? Isso daqui vai ser igual a menos π sobre 3, porque menos π sobre 3 também é um número nesse intervalo, então que a tangente de menos π sobre 3 é igual a menos a raiz de 3, né? Lembra que a função tangente é uma função ímpar também, tá? Então, o modo de calcular a tangente pode ser feito assim, né? A tangente de menos π sobre 3, isso daqui vai ser igual a menos a tangente de π sobre 3, e a tangente de π sobre 3 é a raiz de 3, então vai ficar menos a raiz de 3, tá? Então, isso quer dizer que a tangente a menos 1 de menos a raiz de 3 vai ser igual a menos π sobre 3, tá? Claro, você pode pegar, calcular a função tangente para qualquer número real, né? Mas aí você só vai conseguir calcular um valor aproximado usando a calculadora, tá? Então, se você for calcular, por exemplo, o arco tangente, né? Tangente inversa
calculado no ponto 20, a calculadora vai dar para você um número 1,52084, que é um número, como vocês podem imaginar, menor do que π sobre 2, mais próximo de π sobre 2. Número próximo de π sobre 2, tá? Quanto maior o número real que você for tomando, mais próximo de π sobre 2 a, a função a função tangente está se aproximando, tá? O número próximo de π sobre 2. Tá? Calculem depois uma aproximação para π sobre 2 e vocês vão ver que é um número muito próximo desse resultado daqui, tá? E para você calcular esse número daqui, tem que lembrar de colocar a calculadora no modo radiano, tá bom? E claro, você pode calcular também a tangente composto com uma outra função, em particular com uma função inversa, tá? Ou a função seno inversa, ou a função cosseno inversa, e assim por diante, tá? Então, para fazer isso aqui, você vai ter que calcular cada um dos termos e em seguida calcular o demais, né? A tangente calculada nesse valor, vou precisar primeiro calcular esse número daqui e em seguida calcular a tangente do resultado, tá? Então, isso daqui vai dar para mim a tangente de quem? Aí você vai ter que lembrar qual é o número cujo seno seja igual a 1 sobre 2. Tá? Esse número daqui, nesse caso, o seno é a projeção, lembrando, a projeção sobre o eixo y, né? Esse número daqui vai ser igual a π sobre 3. Π sobre 6, perdão. Π sobre 6, que se você quiser converter para graus, é igual a 30 graus, tá? O 130 graus é igual a 1 sobre 2. Isso aqui a gente está trabalhando em radianos, que esse número real que a gente está tomando aqui, em geral, chama de radiano, tá? E a tangente de π sobre 6, a gente já sabe também quanto é. Muito fácil, é o seno de π sobre 6 dividido pelo cosseno de π sobre 6. Fazer a continha, você vai ver que vai dar a raiz de 3 sobre 3, tá? Então, esse aqui é o valor disso daqui. E o seno calculado na tangente a menos 1 de menos 1. Ó, esse número daqui vai ser o seno, tá? Aplicado nesse número daqui. Esse número daqui vai dar para você menos π sobre 4. Por que menos π sobre 4? Porque a tangente de menos π sobre 4 é igual a menos a tangente de π sobre 4. E isso daqui vai ser igual a menos 1. Então, como essa conta foi satisfeita, e menos π sobre 4 é um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, implica, então, que a tangente é menos 1, a tangente inversa, né, se implica, é a tangente inversa desse número daqui, de menos 1, que está aqui, vai ser igual a esse cara que está aqui dentro do argumento da tangente, né? Uma função inversa faz o que a função faz. Menos π sobre 4. E o seno de menos π sobre 4, lembrando que aqui é o seno de um número negativo, esse número daqui, no caso da função seno, você pode colocar para fora do argumento. A função seno é uma função ímpar, né? Isso daqui seria menos o seno de π sobre 4. E o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar menos a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Bom, era isso que eu queria falar, tá bom? Qualquer dúvida, podem comentar. Espero ter ajudado a elucidar as dúvidas de vocês nesses assuntos. E qualquer outra coisa eu vou estar à disposição. Tá bom? Um abraço e até as próximas aulas.